Olá, graças a Paz, estamos aqui mais uma vez para compartilharmos um pouco da gloriosa mensagem do Evangelho com você, de modo especial com você que não conseguiu nos acompanhar ontem na nossa live. E nós estamos aqui mais uma vez para compartilharmos a palavra do Senhor baseados no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos do 22 ao 25, que assim nos diz a palavra do Senhor. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes: passemos para outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Amém. Oremos. Senhor amado, nós rogamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor nos ajude nesse momento, que a Tua palavra nos vivifique, que o Senhor nos ilumine, Senhor Deus, com a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, a Tua palavra, que é alimento para a nossa alma, a Tua palavra, Senhor Deus, sem a qual nós perecemos. Ó Pai, nós rogamos ao Senhor que nos ajude. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos. Nesse momento, nós continuamos enfrentando as consequências dessa terrível pandemia que se alastra sobre todos os países e que tem trazido consequências gravíssimas. Muitos, de fato, têm perdido as suas vidas. As consequências se estendem nas áreas da economia e, de fato, são questões que trazem temor aos corações e, em alguns momentos, até mesmo desespero. E que nós podemos até mesmo, analogamente, comparar com uma verdadeira tempestade, a qual o mundo tem enfrentado. Uma tempestade que nós não esperávamos passar por ela. E aqui, de modo semelhante, nós vemos algo dessa natureza acontecer, a qual os discípulos enfrentam aqui juntamente com Jesus, em meio a um lago, uma tempestade repentina, lhes acometem ali enquanto eles estavam naquela pequena navegação. Mas esse texto nos traz algumas lições importantes para as nossas vidas. E é justamente sobre isso que nós gostaríamos de refletir nesse dia, sobre duas lições para dias tempestuosos. Duas lições para dias tempestuosos. A primeira delas que nós podemos observar nesse texto é que nós precisamos descansar. Nós precisamos descansar na providência de Deus. Observe antes de qualquer coisa que o texto começa dizendo que aconteceu naqueles dias. Ora, não foi em qualquer dia que isso aconteceu, mas foi de fato nos dias gloriosos do ministério público de Jesus. Enquanto ele estava curando, ensinando o Evangelho, libertando os cativos e oprimidos de Satanás, ele estava de fato no auge do seu ministério público. E os discípulos estavam desfrutando dessas bênçãos em ver o Cristo, o Messias, realizando o seu ministério. E é dito aqui que aconteceu num daqueles dias, num desses dias gloriosos, em que Jesus estava se dando a conhecer ao mundo, em que o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, e nós podemos ver a sua glória. Os discípulos estavam literalmente vendo ali a glória de Jesus realizando o seu ministério no poder e na força do Espírito Santo. Mas é dito que eles, depois de dizer, aconteceu que num daqueles dias, entrou eles num barco em companhia dos seus discípulos. E o Senhor Jesus diz, ele profere a sua palavra, ele empenha a sua palavra dizendo: olha, passemos para a outra margem. A outra margem do lago, e então partiram. E no versículo 23 é dito que enquanto eles navegavam, o Senhor Jesus adormeceu. Observe que em meio a toda a correria do seu ministério, em meio a tudo aquilo que ele estava realizando, em meio a todas as atividades muito intensas que ele estava realizando, de ensino e de obras de misericórdia para com os aflitos, enquanto ele estava ali em meio àquele lago, ele simplesmente adormece.
Ele simplesmente dorme ali tranquilamente, em meio àquele lago que não, era algo costumeiro, aquele lago ser surpreendido por tempestades, dado a sua localização geográfica. Por muitas vezes, quando o ar frio descia das montanhas e soprava sobre aquele lago, agitava aquele lago e colocava as embarcações em perigo. Mas mesmo ele sabendo disso, ele passa em meio àquele lago, e ele simplesmente dorme, depois de toda aquela atividade do seu ministério, a qual nós podemos observar nesse evangelho. Ele não fica, ele não perde o sono, ele simplesmente ali, por estar cansado, por ser de fato homem em sua natureza, ele adormece em meio àquele lago, ele adormece naquele barco, e assim nos comunica uma mensagem muito importante. Uma mensagem de que nós precisamos descansar, confiando na providência do Pai Celeste, sabendo que Ele cuida de nós. Mesmo quando estamos passando por situações que podem, de alguma forma, trazer algum perigo, nós sabemos de uma coisa, que Deus continua cuidando das nossas vidas. De que o Pai Celeste é aquele que não dormita nem dorme. O guarda de Israel não dorme, é assim que nos diz a palavra do Senhor. O Senhor Jesus mesmo sabia de que ele estava guardado sobre os cuidados do seu Pai Celeste, que não deixa que nenhum dos cabelos da nossa cabeça caia, sem que não seja pela sua permissão. E aqui, de modo semelhante às expressões do salmista, ele simplesmente deita e logo pega no sono, porque ele sabe que o Senhor estava com ele sabe que estava sobre os cuidados do Pai Divino, o Pai Celestial. E ele adormece em meio àquele lago, manifestando assim a sua confiança no Pai Divino, no Pai Celeste, manifestando assim a sua paz que ele tem em Deus, manifestando assim a sua dependência que ele tem do Pai Celestial, de que ele cuida de fato da sua vida, E esse texto nos faz refletir sobre esse aspecto da confiança de Jesus na providência do seu Pai Celeste, e ao mesmo tempo também nos faz refletir sobre a necessidade que nós temos enquanto homens, enquanto seres humanos, de um descanso. Jesus era um verdadeiro homem. Jesus, ele de fato era de carne e osso, como eu e você. E em meio à correria do seu ministério, ele simplesmente para naquele momento ali e tira uma soneca para descansar, para dar uma revigorada. Ele simplesmente descansa. E como muitas vezes nós precisamos fazer isso, em meio à correria da nossa vida, o que nós precisamos é simplesmente descansar, é simplesmente tirar um tempinho para uma soneca. Quando nós fazemos isso, nós estamos expressando assim que nós confiamos em Deus, de que Ele vai suprir as nossas necessidades. Quando nós dormirmos o tempo que nos é necessário para recarregar as nossas energias físicas, nós estamos assim, de modo prático, confessando que nós confiamos não em nós mesmos, mas que nós confiamos no Senhor, de que nós confiamos na sua providência, de que o nosso trabalho, de que o nosso ministério na igreja, de que a nossa família, mesmo quando nós estamos dormindo, ela está guardada pelo Senhor, de que Ele continua cuidando das nossas famílias e de tudo aquilo que diz respeito a nossa vida. Então, essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui para dias tempestuosos. Nós precisamos descansar no Senhor. Nós precisamos descansar na sua providência. Assim como o Senhor Jesus faz aqui, de maneira muito prática, Ele simplesmente adormece. Certamente, ainda tinha muita coisa para Jesus realizar, mas Ele não fica preocupado, Ele não fica ansioso, pensando no que Ele ainda haveria de realizar. Assim como ele já tinha feito muita coisa, ainda restava muita coisa para ele fazer. Nós vamos ver aqui na continuidade desse evangelho, e aqui nesse capítulo 8, que logo mais adiante ele se depararia com o endemoniado Geraseno. Ele iria libertar aquele homem. Nós vamos ver que Jesus haveria de ressuscitar a filha de Jairo, que ele haveria de curar uma mulher enferma e de tantas outras coisas que haveriam de suceder. Mas ele não perde o sono, ele não fica inquieto, ele não fica preocupado, ele simplesmente descansa. E que lição tão importante para nós, essa que Jesus nos traz aqui.
para podermos descansar em Deus, em meio às correrias da nossa vida. Descanse no Senhor, descanse em Deus. A outra lição que nós aprendemos aqui com base nesse texto é de que nós precisamos ter fé em meio a dias tempestuosos. Nós precisamos continuar tendo fé. Observe que esses discípulos, eles eram verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Observe que é certo que eles possuíam em seu coração uma fé salvadora, mas isso necessariamente não significaria dizer que eles estavam prontos para qualquer coisa, mesmo eles tendo essa fé. E aqui, quando eles são surpreendidos por essa tempestade, essa fé um tanto que falha, essa fé um tanto que se mostra, um tanto que fragilizada, para ser colocada em prática diante daquela situação que estava acontecendo ali diante deles. E é por isso que Jesus, depois de despertar e fazer com que aquela tempestade fosse acalmada, de ordenar para que os ventos se acalmassem, para que tudo aquilo ali viesse em meio àquela tempestade, a bonança viesse de fato a reinar ali naquele lugar, o Senhor Jesus diz: onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? A questão aqui é muito mais do que relacionada a se os discípulos poderiam ou não, assim como o Senhor Jesus, fazer com que a tempestade se acalmasse. Mas o ponto principal aqui era que os discípulos confiassem na palavra do Senhor Jesus. O Senhor Jesus já havia manifestado o seu desejo e expresso com as suas palavras de que eles necessitariam passar para outra margem do lago. Ora, o Senhor Jesus já tivera completo sucesso em todas as outras vezes que ele empenhara a sua palavra. Ele ordena em momentos anteriores que os espíritos saiam de algumas pessoas que estavam endemoniadas e elas são libertas naquele momento. Ele cura, ele ensina, ele de fato, a sua palavra, ela se cumpre. Não seria algo diferente aqui se o Senhor Jesus estava dizendo que eles necessitavam passar para outra margem do lago? Certamente eles passariam. Certamente eles passariam para outra margem do lago. Então Jesus diz: onde está a vossa fé? Vocês deveriam confiar mais em mim. É isso que Jesus está dizendo. Vocês deveriam confiar mais na minha palavra. Vocês deveriam ter exercitado a fé de vocês, confiando naquilo que eu já havia dito. E de modo semelhante, o Senhor Jesus, ele chega para nós hoje também dizendo: onde está a vossa fé? Em meio a toda essa tempestade que nós temos enfrentado do coronavírus, onde está a nossa fé? Onde está a nossa confiança? Onde está de fato o nosso coração? Será que está nas circunstâncias, naquilo que nos cerca, nas coisas que estão ao nosso redor? Ou nós de fato estamos olhando pela fé, pela palavra de Deus, para a palavra de Cristo, a palavra que é viva e verdadeira, que é eficaz e que é poderosa para nos fortalecer, para nos fazer permanecer firmes em meio a toda e qualquer tempestade, porque nós sabemos que quando estamos andando pela fé, nós estamos com aquele que é maior do que qualquer tempestade. Quando nós estamos andando pela fé, nós estamos com aquele que é maior do que qualquer pandemia, maior do que qualquer problema que possa nos acometer. Por isso o Senhor Jesus olha e diz: onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Onde está a sua fé? Onde está a minha fé? Que a nossa fé esteja na palavra do Senhor Jesus Cristo, que a nossa fé esteja depositada naquilo que Ele nos comunica e esteja nele mesmo, pois a sua palavra não pode ser dissociada da sua pessoa. Ele é um com a sua palavra. Ele não existe essa separação entre Cristo e a sua palavra. Ele é o Verbo de Deus. Ele é o Verbo de Deus enviado para nós, para o mundo, para que por meio dele nós pudéssemos ser salvos. Meus irmãos, queridos ouvintes que estão nos acompanhando, muito mais importante do que sermos salvos de uma tempestade em meio a um lago, ou de sermos salvos de não sermos ceifados por essa pandemia que se alastra aí da Covid-19. Muito mais importante do que isso é nós sermos salvos do castigo do pecado. Muito mais importante do que isso é sermos salvos da ira vindoura. Muito mais importante do que isso é sermos salvos da tempestade, do maligno.
muito mais importante é termos os nossos pecados perdoados, é termos a salvação em Cristo Jesus, é podermos andar na certeza de que quando estamos nele pela fé, nós estamos caminhando para a Canaã celestial. De quando nós estamos exercitando a nossa fé nele, nós estamos de fato seguindo para o descanso de Deus. E de que nós estamos guardados pelo seu poder. Portanto, não vai importar, quer seja na vida ou na morte, como diz o apóstolo Paulo, que Cristo seja glorificado. Independentemente de qualquer coisa, nós estamos guardados pelo poder de Deus. E ainda que venhamos a morrer, nós não pereceremos eternamente. Nós seremos ressuscitados. Nós já reinamos com Cristo e reinaremos com Ele continuamente por toda a eternidade. Por toda a eternidade. O Senhor Jesus diz: onde está a vossa fé? Então os discípulos, ao se depararem com esse Cristo, que é homem em sua natureza, mas que também é Deus, ao revelar-se aqui, realizando esse milagre de fazer com que a tempestade fosse acalmada, eles dizem, possuídos de temor e de admiração, diante da glória do seu poder, eles diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Ele é o Filho de Deus, ele é a raiz de Davi, ele é aquele por meio do qual nós temos vida. Ele é aquele que é suficiente para nos salvar dos nossos pecados. Ele é aquele que é suficiente para nos fazer assentarmos nos lugares celestiais, em vez de sermos lançados no lago do fogo. Ele é aquele que nos conduz à mansão celestial. Cristo Jesus, Ele é aquele que acalma a tempestade da vida humana, a tempestade das consequências do pecado. Que essa palavra encontre lugar em seu coração. Acredite em Jesus, acredite na sua palavra. Que em meio a esses dias tempestuosos, você possa se voltar para Ele. Ora, a nossa salvação está no Senhor que fez os céus e a terra. O salmista diz: eleve meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro está no Senhor, Criador dos céus e da terra. O nosso socorro está em Deus, a nossa esperança está em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente nas tribulações. Portanto, nós não temeremos. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Pai amado, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Ela é fonte de vida. Ó Senhor, glorificado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.